Olá, boa tarde. Está no ar mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é pandemias no século XX. O desenvolvimento de novas vacinas e medicamentos e o avanço do conhecimento médico possibilitaram a elaboração de planos e campanhas de erradicação de muitas doenças. Desde meados do século XIX e principalmente ao longo do século XX, houve uma intensa mobilização para criar políticas públicas que se antecipassem às doenças a partir de um cálculo de risco, agindo de modo a evitar que o contágio de uma população se transformasse em uma pandemia global. Nesse processo, a varíola foi erradicada e doenças perigosas no passado, como sarampo, deixaram de circular em muitos países. Outras campanhas, como a de erradicação da febre amarela, tiveram menos sucesso e as doenças continuaram a se manifestar com frequência. Ainda assim, apesar do ideal de contenção de novas pandemias, o século XX foi marcado pela emergência de muitas doenças zoonóticas desconhecidas até então. Algumas delas se transformaram em pandemias globais. Exemplos dessas novas doenças foram o vírus Ebola, surgido no antigo Zaire e Sudão, 1976. O vírus Hendra, na Austrália, 1994. O vírus Nipah, na Malásia, 1998, diversas variações do vírus da gripe, inclusive o H1N1 em 2009. Então, em meados do século XIX, a varíola ela foi erradicada e doenças perigosas no passado, como sarampo, deixaram de circular em muitos países, tá? E a febre amarela teve menos sucesso e as doenças continuaram a se manifestar com frequência. Isso eu estou falando em meados do século XIX, ok? Agora o século XX foi marcado por muitas doenças zoonóticas, tá? Que é o exemplo dessas que eu acabei de citar, né? Então, no século XX, né, nós tivemos várias doenças, né? E essas doenças, algumas doenças do século XX se transformaram em pandemia, outras não. Pessoal, quero fazer uma correção. Eu acabei de citar o vírus Hendra na Austrália. Não é Hendra, é Hendra, tá? Só uma correção. Então, o vírus Hendra na Austrália, 1994. Feita a correção, tá? Além disso, foi nesse contexto que a AIDS se transformou em uma pandemia global. Os pesquisadores acreditam que o vírus HIV, que provoca a doença, começou a passar de macacos para seres humanos no interior da África no início do século XX. Então, os pesquisadores acreditam, né, que o vírus HIV, que provoca a doença, né, começou a passar de macacos para seres humanos, tá? Que é a AIDS, né? A AIDS ela se transformou em uma pandemia global. Porém, a região era isolada. Lá no interior da África, no início do século XX, a região do interior da África era isolada e o vírus se disseminou muito lentamente. Foi apenas na segunda metade do século XX que pessoas contaminadas começaram a circular para outras regiões do mundo,
transformando a doença em uma pandemia global. Então, como no interior da África, no início do século XX, era uma região isolada, né? Lá no interior da África, no início do século XX, era uma região isolada, o que acontece? O vírus ele vai se disseminar lentamente, porque a região é isolada, né? Só que o que vai acontecer? Na segunda metade do século XX, pessoas contaminadas, né, pelo HIV, elas começaram a circular para outras regiões do mundo. E aí elas levaram o vírus para outras regiões do mundo. Foi aí, né, que a doença ela se transformou em uma pandemia global. Ok, pessoal? A seguir, mulher trabalhando em computador em Cavite, Filipinas, 2020. Observem a imagem da mulher trabalhando em computador. Acabou a nossa aula, muito obrigado pela sua companhia e audiência de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou da aula, aprendeu, achou interessante, adquiriu conhecimento, já deixa o seu like. Eu fico por aqui, uma ótima semana e a gente se vê na quarta-feira. Tchau, pessoal, até quarta-feira.